Muito bem, boa tarde, boa noite, bom dia para você que nos está nos acompanhando. Pode Ler está de volta com mais um episódio emocionante. Hoje nós vamos trazer aqui uma figura... Tudo bem, Paulo Tadeu? Como é que você está? Você quem é? Tudo bem, gente? Sou o Aldrin, Paulo Tadeu, estamos aqui com mais uma edição do Pode Ler. Antes da gente começar com o entrevistado, eu vou pedir encarecidamente para você que está assistindo, por favor, se inscreve no nosso canal, clica no sininho, compartilha nossos vídeos, acesse as nossas plataformas. Isso é importante. A gente está no Instagram, a gente está no Facebook, a gente está no Twitter. Eu não vou falar X, né? X não pegou, X, né? É não, Twitter mesmo. Ninguém sabe o que é o X, o ex-Twitter. Em breve estaremos também no Threads. Já estamos no Threads? Não, ainda não, né? Estaremos lá. Você pode encontrar todos esses endereços ali no nosso YouTube mesmo. Aqui no YouTube. Você tem as arrobinhas descritas aqui no cabeçalho do vídeo. E pode ver os outros episódios anteriores. Pode ver ou pode ler. É isso aí. Agora vamos falar com o convidado que está aqui esperando. Cá está ele, Márcio Sérgio Cristino. Famoso. Exatamente. Se você não sabe, eu vou fazer uma pequena ficha corrida dele. É longa a capivara dele? Não, vamos lá. O negócio dele aqui é importante, ó. Márcio Sérgio Cristino é procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo, faz parte da Comissão de Estudos sobre o Projeto de Reformulação da Atividade Policial da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, CONAMP. Foi membro do Grupo de Atuação de Combate ao Crime Organizado, que é o GAECO, né, o famoso GAECO, e ele é conselheiro do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de São Paulo e é secretário executivo de Procuradoria da Justiça Criminal. Ele é autor de 2 livros maravilhosos lançados pela Matrix Editora. Um é esse aqui, ó, Laços de Sangue, a História Secreta do PCC. E, mais recentemente, ele lançou esse outro aqui, Pós-Verdade e Fake News, como técnicas de psicologia e comunicação são usadas para manipular o mundo. E a gente vai começar falando de um assunto que está muito em evidência atualmente, a história secreta do PCC e a história do PCC no dia a dia, né? Porque PCC é uma coisa que não tem jeito, né? É uma praga que está difícil de exterminar, não é, Márcio? De qualquer forma, em primeiro lugar, queria agradecer a oportunidade de estar aqui no Pode Ler. É sempre um prazer estar entre amigos. O Paulo Tadeu, o Alden, são pessoas maravilhosas. Eu já curti, vou me inscrever no YouTube. Boa. Muito bom. Então, só tenho a agradecer a vocês. Eu não sou, Márcio, desculpa, eu não sei, mas se eu sou uma pessoa recomendável, porque eu vim de ônibus. Eu, ao vir de ônibus para cá, eu dei dinheiro pro PCC? Não é bem assim, né? A história não é bem assim, né? O PCC, na verdade, ele, quando surgiu, era uma coisa e hoje ele é outra completamente diferente. Ele sofreu um processo de evolução naquele momento. Hoje o PCC, quando no começo ele se dedicava quase que exclusivamente a ações dentro de presídios e pontualmente fora dos presídios, mas ele acabou crescendo, houve grandes lutas dentro dele em disputa da liderança e hoje o PCC é tráfico, né? Hoje o PCC... Multinacional do tráfico. Multinacional do tráfico. Na verdade é o primeiro cartel brasileiro, talvez o primeiro cartel sul-americano com essas características, uma fusão dos traficantes bolivianos, onde se produz a cocaína, e o transporte e a venda através do Brasil. Uma rota que se estabeleceu, muito conhecida, hoje conhecida vulgarmente, digamos assim, como Narcosul, e ele cresceu e se transformou nisso. É claro que o PC também tem outras atividades criminosas, ou seja, quando há uma oportunidade de praticar um determinado crime, por exemplo, um grande roubo, um sequestro, alguma coisa, ele executa também, ou fornece os meios, ou participa, mas a atividade dele hoje e sempre é o tráfico. Por quê? Porque o tráfico dá uma renda mensal, o tráfico fideliza a vítima. No roubo, a vítima não é colaborativa, né? Mas o traficante, o viciado, é colaborativo com o traficante. Então, é uma atividade de risco baixo, lucro alto, né? E facilmente executável, porque não envolve violência e tal. Então, eles dominam 2/3 do Brasil, só tem uma resistência no norte, em uma parte do Nordeste, pelo confronto que ele tem com as facções do Norte, a família do Norte, principalmente um conflito com o PCC. Por quê?
porque o fornecedor da família do Norte é outro, é o Peru. Então eles têm uma outra rota, uma outra fase. Então existe uma rivalidade entre eles, uma tensão permanente entre eles. Recentemente houve 6 homicídios no Mato Grosso, uma disputa de territórios entre PCC e Comando Vermelho. Ele se apresenta dessa forma. O resto são questões adjetivas que pode acontecer em um determinado momento, pode acontecer em outro, mas no geral eles se concentram nisso. Mas agora você me falou uma coisa interessante. Você está falando que a especialização do PCC é o tráfico. E o Aldrin mencionou um caso agora que apareceu nos jornais recentemente, que já era algo que já existia uma suspeita, dessa infiltração do PCC em empresas de ônibus. E ali você vê lavagem de dinheiro. Isso não é algo que a gente tem que ficar extremamente preocupado, porque aí é a invasão do tráfico na sociedade civil, né? Fora provavelmente política também, né? Imagino. Na verdade, esse tipo de questão é uma questão pontual, né? Não é que o PCC ele se dirige para essa atividade, ele se aproveita de circunstâncias, né? Então não há um foco. Então o PC vai afetar... Não vai virar uma máfia. Uma máfia. Não é isso. Ele se aproveita de uma circunstância quanto esta se apresentar. Essa é a questão. Então pode ser isso, pode ser aquilo, pode ser o comércio de queijo, por exemplo. O poder público não estava presente, não viu com... Eles não veem a ação estatal como um objetivo em si. É por uma razão muito simples. Não interessa. Por quê? Quando ele entra num universo que ele não determina, que ele não controla, ele fica sujeito às forças políticas existentes. Então, se ele vai entrar, por exemplo, num conceito político qualquer, num organismo político qualquer, ele se expõe a controvérsias, a forças que ele não controla, que ele não tem habitualidade de tratar. Então, na concepção dele, isso é uma concepção até que eu trato no livro uma parte, quando o Maurício Hernandes Norambueno, o capitão Ramiro, ele que era o sequestrador daquele publicitário, do Oliveto, do Oliveto e tal, eles são mantidos juntos dentro de um presídio, ele e o Marcola, e ele vira e fala assim, olha, você não pode se contrapor, você não pode se mostrar, você tem que buscar sempre o auxílio do povo. Esse era o discurso que o Norambuena tinha na época. Eles pensaram o seguinte, olha, a minha vitória é não aparecer. A minha característica é não ser. Então, quanto mais invisível eles forem, para eles é melhor. Por isso que eles inverteram aquela regra antiga de praticar atentado. Houve uma época, em 2006... Para São Paulo, Para, né? São Paulo, por causa de atentado. Eles inverteram essa regra. Eles tentam não ser. Porque não sendo, eles evitam de ser foco. O que acontece é que, eventualmente, como eu disse antes, pode existir uma relação de oportunidade com relação a A, B, C, que eles eventualmente se aproximam, se aproveitam, mas eles não têm isso como foco. Agora, quando eles vão atrás, por exemplo, de uma empresa de ônibus e ali vê lavagem de dinheiro, isso também tem a ver com essa atividade deles, porque deve movimentar uma grana violenta e eu imagino, não sei, estou fazendo um leigo aqui perguntando, as autoridades procuram hoje seguir o dinheiro. Desde que você saiba o dinheiro para onde ele está indo, né? Então. Você segue o dinheiro se você sabe onde vai o dinheiro. Então, assim, mesmo nessas operações recentes, você tem essa dificuldade. Porque você vê fraudes gigantescas no âmbito das operações, mas você não necessariamente vê o fluxo de dinheiro vindo de fora. Então, isso que é o mais difícil. O que se tem hoje, de mais moderno, indica que eles usam um mercado paralelo, principalmente do mercado chamado black, do dólar, alguma coisa, tudo para tentar fazer com que essa movimentação se dê. Por quê? Por uma razão muito simples. Eles deixaram de ter como grande foco o mercado interno, eles são exportadores. Então, o fluxo da droga, o principal, não é o fluxo de droga no Brasil. Eles estão vendendo para a Europa, que compra em euro. Pode até ser pela África, né? Tudo bem, a África, Angola, Nigéria, não são objeto mas porque eles são intermediários, não consumidores finais.
O consumidor angolano, nigeriano, também não paga em euro. Então, qual que é o objetivo deles? Europa Oriental, França, Inglaterra, Alemanha, Espanha, Itália, principalmente a Itália, através da Ndrangheta ou da Camorra ou da própria máfia. Por quê? Porque eles consomem em euro. Eles não podem invadir os Estados Unidos, porque os Estados Unidos é um mercado dominado pelos cartéis mexicanos e colombianos. Eles não têm força para isso. Então é um mercado negado. Ainda, né? Não, eles nunca vão ter. Nunca vão ter, porque a força dos mexicanos e dos colombianos é desproporcionalmente maior. Então eles não conseguem chegar. Qual é o mercado que eles têm alternativa? É o europeu. É o africano? É o africano, mas o africano não paga em dólares, não é tão rentável. Né? Eles querem dinheiro, né? Então, o fluxo de dinheiro deles, grande, ele tem essa direção no sentido exterior, vai para o exterior, vem para o exterior. Então, é aquilo que eu falei, eventualmente, uma relação de oportunidade. Olha, apareceu uma oportunidade, de repente, de faturar um bilhão. Ou de lavar dinheiro num show, por exemplo. Isso é uma coisa muito comum, a ideia deles. Por quê? O show, por exemplo, um show de, sei lá, vamos dizer, um show de mágica, um cara que eles... o fulano vai se apresentar no Ibirapuera e diz que foram 100 mil pessoas assistindo, não foram 1000. Mas como esse show, essas coisas não se repetem no tempo, você não tem como fiscalizar. Então, isso é um método, é um meio muito mais fácil. Diz que vendeu X ingressos e pronto. Por quê? Porque o que é a fiscalização tributária? Ela quer que você recolha. Então, quanto mais você disser que arrecadou, para eles, ótimo, paga o imposto. Estou pagando imposto. Eles pagam o imposto de uma maneira muito feliz. Legal, né? Legal, porque quanto mais eles pagam o imposto, mais o dinheiro é lavado. Então, eles não se importam de pagar imposto. Então, esse tipo de ação, vamos lembrar uma famosa que teve nos Estados Unidos, que é mais ou menos desse tipo, mas essa ideia do artista é melhor, mas a mais famosa, nosso parâmetro que teve, foi a chamada Pizza Connection, em Nova York. O que eles tinham lá, a máfia italiana? Eles tinham uma rede de pizzarias. Porque eles diziam que vendia assim, vendi 100 mil pizzas. Não, mas não vendeu 100 mil, vendeu 1000. Mas como eles declaram que venderam 100 mil, e o pagamento, geralmente, isso é interessante, é um pagamento anônimo. Anônimo e avô, aquela coisinha, né? Vários pagamentos pequenininhos. Então o cara vai, eu vendi 10 pizzas a $100. Né, $1000. Aí entra em dinheiro, vende em dinheiro, você não sabe quem é o consumidor final, né? Muito difícil você fazer essa identificação. E eles montaram uma rede de pizzarias e isso eles foram lavando dinheiro. Então, essas oportunidades, como você vê, empresas, transportes, essas coisas, elas são atrativas se tiver uma oportunidade, sim, mas em regra nem tanto. Por que nem tanto? Porque envolve uma burocracia que eles não têm condição de controlar. Como, por exemplo, a Receita Federal ou o Ministério da Fazenda, que controlam o fluxo dessas empresas. Essas empresas, elas são fiscalizáveis, auditáveis. Né? Então, o que seria mais fácil? Não estou dizendo que não acontece, nem que não acontece, não é isso. Existem meios, oportunidades, e eles usam os meios que estiverem mais à mão naquele momento. É isso que acontece, que você vê. É óbvio que isso vai acontecendo, aí vai a polícia, vai os órgãos de repressão, pegam, reprimem, aí eles deixam de usar isso, passam a usar um outro. Até que apareça uma outra oportunidade. E aí vai, e eles vão desenvolvendo. Faz parte, é a atividade deles fazer e a atividade dos órgãos de repressão perseguir. E assim vai funcionando no decorrer do tempo. Ô Márcio, para você não foi uma novidade, né, essa operação policial revelando a presença do PCC nas companhias de ônibus aqui de São Paulo? Você já tinha na sua verdade, apuração... há uma história, né? Isso não começou agora, não começou nem sempre teve relações com empresas de ônibus. Isso, nós vamos gerar, sei lá, 10 anos atrás, na época onde houve uma explosão do transporte clandestino, há muitos anos atrás, eu não me recordo exatamente. Sim, aquelas monte de vans que estavam... Aquela coisa. Por quê? É aí que eu volto a insistir. Relação de oportunidade. Começaram a ter as vans clandestinas, né? Tinha um nome, agora não lembro. Enfim, tinha as vans clandestinas. O que gerava aquilo? Renda sem comprovação. Transportei, estava aqui com uma van... levei 500 pessoas. Então, como isso podia acontecer, ou seja, podia dar origem ao dinheiro, o uso da van, eles começaram, naquela época, a
tem pessoas que dizem assim, não, eu ganhei no tráfico 10 mil, 5 mil, eu vou pegar uma van, declarei que ganhei 10 pau na van. E assim por diante. Então, a origem está nessa A operação questão. começa aí. Começa aí. E o interessante é saber que naquela época não era nem gente do PCC. Era simplesmente uma atividade ilícita. Que o cara tirava dinheiro, assaltava, ou, sei lá, roubava, furtava, não sei o que, ele queria dar uma origem. Mas aí a inteligência do PCC percebeu ali uma oportunidade, foi lá e se apropriou. Eu não sei se o PCC é inteligente, não, mas digamos assim, ele é a oportunidade que caiu na frente dele. Entendeu? Sim. Caiu. Que outras, pelo seu livro, nessa apuração que você fez aí, em que outras atividades existe o braço do PCC? O PCC é o tráfico. E além do tráfico. Qualquer outra coisa que a oportunidade de se apresentar. Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo. Agora nós tivemos esses dias um roubo de carros fortes na região de Campinas. Isso foi noticiado, mas eu acho que essa questão das empresas de ônibus eclipsou um pouco essa ação, mas foi uma ação muito bem articulada. Foram 3 carros fortes? 3 carros fortes em um banco ao mesmo tempo. Aí, qual que é a análise que eu apresentei? É o seguinte, olha, para você fazer isso, não é um bando qualquer. Não é uma coisa só qualquer. Por quê? Você imagina para você coordenar 4 ações distintas, com recursos sofisticados, com pessoas que têm que saber operar esses recursos. O cara tem que saber, pelo menos um deles tem que saber como usa os explosivos, como essas armas funcionam, quais são os pontos vulneráveis, porque os carros fortes têm pontos vulneráveis, quais são os pontos vulneráveis. E, principalmente, ele tem que ter acesso à informação, e é isso que é interessante. Por quê? Eles precisam saber por onde o carro vai passar, quanto dinheiro ele transporta e quantas pessoas estão lá dentro. O que não é fácil. Então, para executar essa ação, ele precisou fazer isso 4 vezes. Com 3 carros fortes e um banco. Ou seja, isso é excepcional. Como é que isso faz? Não é feito por um ladrãozinho de primeira vez. Não é o primeiro roubo dele, um negócio desse. Não, tô vendo passar um carro forte aqui, vou parar. Não é. Então, assim, como é que ele teve acesso à informação? Como é que ele faz? Então, para isso, ele tem que ter essa estrutura. E é isso que o PCC, às vezes, ou rotineiramente se apresenta. Naquela oportunidade, por alguma razão que não se sabe, ele teve acesso a esses dados, ele teve planejamento, ele teve a rota, sabia um montante a ser... E aí foram organizarem e executaram a ação. Isso acontece todo dia? Não acontece todo dia, porque não tem como fazer isso todo dia, porque houve aquilo que a gente repete, relação de oportunidade. Surgiu a oportunidade de fazer isso. Conseguiram organizar aquilo, montaram um esquema, tinham um objetivo para atingir, foram lá e fizeram. Então, isso é uma atividade típica dele? É uma atividade típica deles, de fato. Mas não é a mesma coisa que o tráfico. Que o cara está todo dia lá vendendo. É diferente. Então, ele se aproveitou de uma circunstância, fez o roubo, pegou o dinheiro, pôs no bolso, tá, todo mundo, fugiu, tal, conseguiu executar a atividade. Acabou. Eles não vão fazer isso de novo deliberadamente. Agora eu vou procurar um outro carro, assim. Não. Eles esperam até descobrirem, até perceberem que isso se apresenta como uma oportunidade factível e eles vão lá e executam. Qual que é a diferença? Uma é atividade contínua, planejada e estratégica. E outra uma atividade que é organizada, controlada, mas é casual. Essa é a diferença entre a atividade. Aí o que mais eles podem fazer? Qualquer coisa. Qualquer coisa cuja oportunidade se apresentar e eles entenderem que é viável. É isso que funciona. E como é que entra a inteligência da justiça, da polícia, para combater isso? Olha, eu vou fazer um paralelo com o chamado, como é que fala? O novo cangaço. O que aconteceu agora no Nordeste, Minas, novo cangaço e tal. Esse tipo de ação é uma ação complexa, como eu falei. E toda ação complexa, ela deixa vestígios, ela deixa rastros, ela deixa indícios, porque não é fácil. Por exemplo, os carros usados na fuga, a munição, o perfil
do assaltante é a limitação do acesso, porque não é todo mundo que sabe para onde o carro forte vai. Então você tem por onde começar. Sempre durante essa ação, os vestígios físicos existem. Nos últimos casos, salvo engano, do Novo Cangaço, eles conseguiram inclusive registro de DNA da pessoa que estava no carro. Isso aconteceu, a Polícia Federal pegou alguns pelo menos, por causa do registro de DNA. E assim vai. Então, esta complexidade dificulta que você reprima a ação instantânea, o flagrante que se fala, né? Porque até você se mobilizar com uma força dessa, eles já foram... os mega roubos que aconteceram nas cidades do interior, até se congregarem as forças necessárias para que faça a intervenção, a repressão, o crime já foi executado. Mas isso exige o foco na investigação. E o que aconteceu nesses tempos depois que o Novo Cangaço atingiu várias e várias cidades no interior do Nordeste e de Minas Gerais? Quase todos foram presos e uma grande parte deles foram mortos em confrontos com a polícia, porque a polícia conseguiu seguir esse rastro, conseguiu montar uma investigação e em cima disso chegar. E São Paulo, por exemplo, é um estado que tem recursos muito desenvolvidos com relação a isso. Tem uma polícia muito hábil nesse tipo de repressão. Isso já aconteceu em outras oportunidades. Eu, particularmente, acredito que a médio prazo você vai ter a identificação, a prisão eventual desses indivíduos que voltaram para essa prática criminosa. Ela é difícil de executar, ela dá grande lucro, mas ela implica em grande risco também para quem executa. Isso é o que você tem quando você analisa de uma maneira ampla. Quando você olha para você, não é o fato em si, esse fato em si específico, mas quando você analisa o que se faz na área de inteligência, é isso. Não é propriamente a investigação, mas você fazer uma análise ampla e entender, olha, isso acontece dessa maneira, então nós vamos agir dessas maneiras. Nós temos um sistema pronto. Você tem, por exemplo, delegacias especializadas nesse tema em São Paulo. Você tem uma outra frente que você pode inventar, por exemplo, essas pessoas que executaram esses roubos não são iniciantes, são pessoas calejadas nesse tipo de crime. Então você já tem alguma ponta, algum relacionamento deles no submundo. Então tudo isso é levado em consideração, tudo isso é analisado e tende a ter um resultado positivo na investigação. A gente está conversando aqui com o Márcio Cristino, procurador da Justiça do Ministério Público de São Paulo, autor desse sucesso, é um best-seller, né, Paulo? Sim, aqui na 5ª edição já, o Laços de Sangue, a história secreta do PCC. Que o Márcio escreveu junto com o nosso amigo Cláudio Tognoli. Saudoso Cláudio Tognoli, exatamente. Grande Cláudio Tognoli. Falar de livros é sempre bom estar acompanhado de um bom café. Você quer café? Eu aceito. Aceita um cafezinho? Com adoçante ou com açúcar? Adoçante. Enquanto vocês continuam a conversa aqui... Enquanto você prepara, eu vou fazer uma pergunta aqui interessante. Antes da pergunta, só colocar aqui o nosso é verdade, parceiro Três Corações, que está aqui servindo um café extra forte. Você gosta de café extra forte? Gosto de qualquer tipo de café. Sendo café, tem problema. Bom. Já deu, pode continuar. Não, eu queria saber o seguinte. Pessoa que está nos vendo aqui, nos acompanhando, significa então que assim, ela pode andar na rua sem preocupação. O PCC não vai dominar, não está tudo dominado, é isso? E não é. E não é. Entendeu? Na verdade é o seguinte, o que você tem como... Quando surgiu essa história de tudo dominado? Isso surgiu quando eles dominaram o sistema prisional há 20 anos atrás. Né? 20? Por aí mais ou menos, uns 20 anos atrás. Aí veio essa gíria, tá tudo dominado, que nós veio com as rebeliões e tal, principalmente quando teve a mega rebelião, início dos anos 2000. Entendeu? Agora, eles se referem a isso, o sistema prisional, mas no que a gente pode dizer no ecossistema criminoso, né, hoje você tem uma impressão maior do que a realidade apresenta. Se nós fôssemos levar em consideração tudo que falam, literalmente, 2 bilhões, 10 bilhões, nós não teríamos um PCC, nós teríamos uma nova Farc. Eles já estavam dominando o Brasil faz tempo. Não é bem assim. Entendeu? Eles têm uma fonte de renda e tal, mas eles têm um objetivo, eles se mantêm dentro dos limites. Eles querem o tráfico. Então, enquanto eles estiverem dominando o tráfico, eles não querem, nem pretendem se expandir para outras frentes onde eles possam ser
fruto de atividade investigativa, de ingerência ou de confronto. Não vão aparecer no meio da rua com metralhadora assaltando todo mundo. Se eles forem fazer isso, eles vão ter um prejuízo enorme, porque as pessoas vão deixar de ir na rua, vão deixar de comprar droga, eles não vão vender. Eles têm mais, digamos assim, uma tendência maior a dizer o seguinte: olha, nessa área do bairro aqui onde eu tenho as minhas bocas, aqui não vai ter roubo. Por quê? Porque o roubo chama o roubo, a polícia vai, a viatura chega, não sei o que, o viciado que vai lá comprar não vai mais, porque a polícia está lá, ele deixa de vender. Então o que eles querem? Eles querem a paz ali, né? A paz ali para eles venderem. Eles podem começar a extorquir as pessoas por algum motivo, mas se eles extorquirem também, se eles começarem a fazer isso reiteradamente, uma hora alguém vira e fala assim: os caras estão me extorquindo. Eles vão ter uma outra frente de investigação, até do que eles não querem. Então, qual é o objetivo deles? Já ouviu aquela história dizendo o seguinte: olha, a melhor ação do demônio é convencer os outros que ele não existe? É mais ou menos isso. Entendeu? Quando isso é perturbado? Quando há disputas, né? E aí nós temos exemplos terríveis, aquelas rebeliões que houve no norte, no nordeste, com 50 mortos, 100 mortos dentro dos presídios, cabeça cortada, essas disputas de território, ou disputas entre organizações criminosas, como a disputa facções, entre o Comando Vermelho, a Família do Norte e o PCC, que vivem numa tensão permanente, porque o que o PCC quer é se expandir e ter um monopólio do Brasil, só que para isso ele precisa vencer a Família do Norte e o Comando Vermelho, e o Comando Vermelho e a Família do Norte, por sua vez, querem se expandir para baixo. Então, há uma tensão. Ali você vai ter um problema, como teve agora no Mato Grosso, 6 pessoas mortas na divisa ali, uma disputa de território entre aí você vai ter esse tipo de problema, essa violência explosiva, essa coisa, mas dificilmente vocês vão ter. Considera-se que, dentro, até onde se sabe, eles se arrependeram de ter feito os atentados de 2006, porque os atentados de 2006 geraram para eles uma consequência na repressão muito grande, tiveram muito prejuízo, não conseguiram nenhum resultado prático, só tiveram prejuízo e nada, né? E nem a estrutura deles até se mostrou tão eficiente. Então, o que se tem, que a ideia deles é continuar vendendo. Veja que interessante, se você fala assim, como é que se fala? Vou sair na rua, não tenho medo, não vou levar um tiro. Não, isso eu acho difícil. Mas o camarada que quer comprar cocaína, maconha, que vai sair na rua, ele vai ter certeza de que ele vai na boca e que não vai acontecer nada com ele, que ele vai lá poder comprar. Essa é a questão. Por falar nisso, tá bom o seu café aí, não? Tá ótimo, você quer? Não, obrigado. Deixa o Márcio tomar também. Então, eu queria só entender uma coisa. Eu acho que o Aldrin, acho que essa pergunta, Aldrin, tem a ver com é interessante, porque o que está acontecendo? A gente tem aí uma discussão muito grande em relação à legalização das drogas, porte de drogas, 25 gramas, pode usar 25 gramas. Você notou que o Márcio usou a palavra colaborativo, né? E tem uma ala do Congresso que está querendo ser radical. Qualquer posse de droga é crime e o cara, se tiver essa posse de droga, não importa, ele vai ser preso. Isso, como é que você enxerga isso? Deve-se criminalizar qualquer tipo de porte de droga, sabendo que a pessoa pode ser presa e eventualmente alimentar a mão de obra do PCC, né, que está dentro do presídio, eles conseguem regimentar droga, regimentar mão de obra, ou eu estou falando besteira? Paulo quer te colocar numa polêmica, né? Você concordou com a decisão do STF? Você não sabia dessa pergunta, né? Eu já falei isso em vários lugares. Essa questão é uma questão muito... Não é pegadinha para você? Então, debatida, é até tranquila, né? Vamos por partes, tá? Qual a primeira parte? É a liberação da droga, até que ponto? Qual é o problema com isso? Né? Em todos os países do mundo, em todas as situações que se conhece da história, toda vez que a liberação da droga é feita, normalmente se diz quem vai fornecê-la. Vamos dar um exemplo no Uruguai. Liberou o uso da maconha, onde você compra? Na farmácia. Você vai na farmácia, compra maconha, não sei o quê. E nos Estados Unidos? Os Estados Unidos varia de acordo com o estado. Tem lugares que tem clube de maconha, tem lugar que você compra no supermercado, tem muito que você compra em lojas especializadas. Você tem
Fornecimento. Qual é o problema com o que eles estão propondo aqui no Brasil? O Brasil sempre quer ser o original, né? Sempre quer uma coisa diferente. Eles querem liberar a posse, mas não autorizar a venda. Aí gera uma questão. Existe venda sem compra? Existe compra sem venda? Além da demanda, Como é que isso vai funcionar? Não funciona. Porque não tem compra sem venda. Se você comprou, é porque alguém vendeu. E quem é esse ente que está vendendo? Essa é a questão. Que não é a farmácia. Quem é esse ente que está vendendo, que não é a farmácia, não é a loja, não é o clube. Esse ente que está vendendo é o traficante. Então, quando você vê, vou liberar o consumo... 10 gramas, 10 gramas, 20, coisa. não interessa. A quantidade aí é irrelevante. Mas você fala assim, você vai ter que comprar do traficante, você está criando um mercado, uma demanda, porque é demanda, o cara que quer consumir e que é lícita. E eu posso comprar à vontade, ninguém vai me encher o saco agora. Você pode comprar, mas você vai comprar de quem? Do traficante. Isso favorece quem? O traficante. Por quê? Porque ele tem uma demanda, ele vai aumentar o consumo, vai vender e a pessoa vai comprar sem problema nenhum. Isso vai significar o quê? Que ele vai ganhar muito mais dinheiro. Vai aumentar o poder da facção. Porque eles vão começar a vender e as pessoas vão comprar sem qualquer limitação, mas eles não podem ter concorrente. Você não vai poder vender na farmácia. Você não vai poder vender na loja. Então, assim, você vai, na verdade, legitimar o tráfico. Eles deixam de ser criminosos. Não, eles continuam sendo criminosos. Só que como que você vai operacionalizar isso? É impossível, né? Porque se a pessoa compra, como é que você vai dizer? Ó, você comprou, beleza, mas o cara vendeu, é traficante? Não há é que esse ato de compra e venda, ele não pode ser repartido na ação. Então, quando você vai lá, ó, eu quero comprar e o outro vai lá me vender, é uma ação só. A compra minha é a venda dele. Então, é um ato só, ele me entrega e eu entrego o dinheiro. É um ato, é uma troca, né? É um ato, não tem como você falar assim, olha, eu posso receber. Então, essa é a primeira questão que tem, né? Nós vamos legalizar o consumo e quem vai fornecer? O traficante? Então, beleza, o traficante vai ser um cara... O PCC, aliás, deve estar batendo palma para isso. Estão achando maravilhoso, né? Porque eles vão dizer o seguinte, ó, as pessoas podem comprar, vender. Eu não sou contra a pessoa comprar. Eu sou contra a pessoa comprar do traficante, né? É diferente. Então, assim, essa é a primeira questão a ser enfrentada. Vai liberar? Vai. Então, quem vai vender e como? E para quem? E em que quantidade? Então, isso tudo teria que ser regulamentado. Agora, dizer simplesmente, ó, você pode comprar, mas vai lá falar com o traficante, não funciona. Não vai funcionar. Já quando libera em outros países, como por exemplo, no Portugal, está tendo grandes questionamentos com relação a isso. Em Portland, dá uma desgraceira total lá. Eles estão tentando evitar o consumo de fentanil, que é uma droga lá. Ah, esse fentanil vai vir para o Brasil? Essas drogas vêm para o Brasil? Não vem. Por quê? Porque é caro. O cara vai lá pagar R$5 um crack, 10 anos, não vai pagar 50, 100, 150 pode até ter, mas o mercado consumidor vai ser muito menor. Já tem hoje aqui no Brasil, sim, MDMA, essas coisas todas, que falam que é a droga do Michael Douglas, né? Aquela coisa, você tem isso, mas a quantidade que você apreende é muito pequena. Por quê? Porque é caro. Muito caro. E você não produz o mesmo que você produz maconha e cocaína, que você pega a planta, mexe lá, faz. Não, você precisa de um laboratório para produzir, diferente. Você precisa de um engenheiro químico. Um químico para poder fazer essa missão. Então, isso não vem para o Brasil. O que nós vamos ter é outra coisa. É o cara vendendo maconha e o cara comprando e achando que está no supermercado. Comprando como se fosse uma coisa qualquer. Isso é um experimento que nunca aconteceu no mundo. Agora, como no mundo todo tem jeito, no Brasil é o país original, nós vamos ver o que vai acontecer. Mas e as plantações que tem escondidas por aí? Mas essas plantações... Maconha, quando papoula... Papoula não tem. Porque ela depende de uma altitude elevada, nós não temos. Nós temos aqui maconha, mas a principal, embora tenha grandes plantações, elas são passíveis de ser reprimidas. E o mercado maior, a produção não é no Nordeste, é no Paraguai. Sei lá, um país muito difícil de você trabalhar, né? Agora vamos para uma outra questão. Interessante isso, né? Não, desculpa, eu tenho uma outra pergunta, mas termina essa questão, fala assim, ó,
O Paulo Tadeu falou, o doutor Paulo Tadeu falou. Vai pegar, o cara vai colocar dentro do presídio e ele vai ser aliciado pelo PCC. Olha, tem 2 equívocos aí. Bom, primeiro que o usuário não vai preso. Ele pode cometer 500 crimes de uso, não vai acontecer nada porque não tem pena. A pena é a advertência. Tomar bronca do juiz. Só. E o tráfico? O traficante vai lá, vai se filiar ao PCC? Não vai. Não vai, sabe por quê? Porque ele já é. Já é? Já é. Como é que funciona essa ideia de que o traficante romântico é o cara, peguei uma droga aqui, vou vender na rua ali. Isso acontecia há 20 anos atrás. Faz 20 anos que o mercado ele é dominado pelo PCC e ele é organizado, ele é mapeado. Por exemplo, você tem aqui nessa região que nós estamos, você tem um fulano, eles são os responsáveis pela venda da droga lá, empregam os vendedores para ele. Esses vendedores que ficam na rua, que são o ponto fraco, porque é aquele que faz o contato, esse cara trabalha para uma pessoa. Tanto que, quando ele é preso, ele é substituído imediatamente, porque o empregador, entre aspas, ele vira e fala, fulano, vai lá substituir o Beltrano que foi preso. Então, eles trabalham em turnos. Tem o turno do dia e o turno da noite, né? E eles recebem o dinheiro, prestam contas para uma pessoa que passa todo dia e recolhe o que eles chamam de movimento, recolhe o movimento e leva o dinheiro. Outro vai e entrega a droga, o outro pega e tira o dinheiro. São pessoas completamente diferentes e nem sabem quem é o outro. Não sabem. Que profissionalização, é impressionante, né? Mas organizado. Mas é assim que funciona. Tem férias 13º? Não, férias 13º acho que não. Mas você tem. Então, a pessoa que está vendendo a droga, ela não é uma pessoa que está lá por casualidade, por eventualidade, por oportunidade. Ele é um empregado. É a mesma coisa, vamos fazer uma loja de departamentos, que você tem o diretor e você tem os vendedores que ficam lá na loja. Esses caras, eles dependem da loja, eles não são autônomos. Então, quando uma dessas pessoas é presa, ela é levada para o presídio, se for levada, porque tem uma série de percalços legais até ela ser... Normalmente a primeira vez não é. Mas vamos supor que essa pessoa seja levada no presídio, ela chega no presídio e o cara fala, qual... Acontece isso, quando o cara entra num presídio, alguém deles lá chega e fala assim, escuta, você está preso por quê? Qual é a sua? De onde você vende? O cara, não, eu vendo droga pro fulano aqui na região tal. Aí ele pega e fala assim, tudo bem, ligam, fazem, esse cara é ele mesmo? Ele vendia droga pro fulano tal? Ele vendia droga, ele é nosso. Ele vendia droga pro fulano. Ô, fulano, vem cá. Tá bom, meu brother. Vira brother. Quer dizer, mas ele virou brother porque ele entrou no presídio? Não, já era brother ele já era antes. Já estava no esquema. Já estava no esquema. Isso se for tráfico. Porque eu digo que a atividade... Sim, as atividades são variadas. São variadas. Ele vai ser explorado no presídio? Vai ter que comprar rifa, a família dele vai ter que dar dinheiro. Isso é outro problema, né? É um outro problema. Mas a verdade é que quando ele chega lá, ele já é um faccionado no sentido que ele já participava de uma estrutura do tráfico que forma que se replica lá dentro. Ou seja, o cara que fala assim, vai aumentar o número de a mão de obra do aumentou, ele já era antes. Ele já faz parte pelo antes. Amor de Deus, essa ideia do traficante isolado, eu comprei uma droguinha aqui, eu vou vender ali. Aliás, vamos supor, vamos ter uma ideia, vamos supor que você, Paulo Tadeu, resolve assim, vou vender 1 quilo de cocaína. Uhum. O que você faz? Você vai para Bolívia, chega lá, vem a céu aberto. Eu quero 1 quilo, é tanto. Pá, os caras, entrar. Porque o traficante, ele não vende a entrega, ele vende só, ele te dá ali, você é o responsável pela... Exceto em grandes casos, mas em regra. Mas o fluxo ali é comigo. Pegou você traz para o Brasil, você chega aqui e fala assim, agora eu vou dividir aqui com o meu negócio, dividir dosezinhas, vou começar a vender. E aí começa a aparecer os viciados, tal, não sei o quê. Não vai dar um dia, vem um cara encostar em você e fala assim, bro, você está vendendo aqui? Aqui é meu. Essa região é minha. Essa região é minha. Aí não, mas não sei o que, esse negócio é o seguinte, ou você trabalha para mim e me paga, ou vai ficar pequeno para você aqui. Mas não sei o que. Se você resistir, você morre.
Eles cortam cabeça, faz aquele negócio, sabe? Tribunal do crime, faz aquele chamar atenção. Faz aquele fuá, o cara veio aqui, começou a vender na minha área, zerou. Entendeu? Ou você entra na vibe dele. E aí você vai virar. Se você entrar na vibe dele, você vai pagar 80% que você ganha, você vai pagar mesmo assim, os 20% vai te dar uma grana. Aí um dia você cai preso, quando você chegar no preço e falar, não, mas eu vendo pro fulano ali, bro, vem cá, não sei o quê. Eu prefiro continuar trabalhando com livros, eu acho mais interessante, eu acho que produzir livros é uma coisa mais interessante. Seguro, mas eu digo né? assim, mais seguro. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, é mostrar como isso Perfeito. não existe mais aquela figura do fulano que vai vender uma droga para sustentar uma profissão. Isso não existe. Ele pode até fazer isso, até pode, mas ele é empregado do fulano. É isso que você tem que... E quando ele for preso, vai virar faccionado. Ele já chegou lá. Agora, se ele é assaltante de banco, se ele rouba carro, aí é outra... Um outro departamento não necessariamente relacionado com a facção. Isso não é tráfico. Como eu falei, a questão cinge-se, limita-se ao exercício da traficância. Ô Márcio, você falou de presídio. A gente fala de PCC, presídio, a gente lembra do Marcola. O Marcola ainda tem esse poder todo sobre a organização? Ele ainda é esse grande líder do PCC ou isso já foi também? Vou contar uma história. Você quer mais café? Não, obrigado. Vou contar uma história. A que você quer. Uma coisa. Há alguns anos atrás, há uns 15 anos atrás, nossa, eu tô ficando velho, né? Há uns 15 anos atrás, eu estava no gabinete e a escolta da PM virou e falou assim, olha, o preso fulano quer falar, ele veio aqui uma audiência e pediu para falar com o senhor. Eu falei assim, quem é? Davi Ulloa Stocker Maluf, mais conhecido como MacGyver. Por quê? Qual que era? Ele era um médio escalão do PCC. Mas por quê? O que ele fazia? Qual é o trabalho do MacGyver? Ele está morto. Ele criava aqueles coletes com explosivos, colocava no gerente do banco e fazia o gerente do banco entrar no banco e tinha câmera. Isso a gente vê em filme. E como ele não era formado em eletrônico, o pai dele ele aprendeu com o pai, ele criava isso e ele acabou sendo apelidado, né, de MacGyver e tal. Aí ele veio e falou, para mim fizeram uma estrutura, né, toda para ninguém perceber. E trouxeram no gabinete, falaram, como vai, falando, tudo bem. Eu quero fazer delação, aquela história de sempre. Eu quero fazer delação, etc. Então eu falei, então tá bom. Então vamos fazer o seguinte, você não dá para você vir para cá. Você vai voltar e nós vamos providenciar, ninguém sabe que você veio aqui, nós vamos providenciar para que ele fosse removido para uma ala especial para guardar em segurança. E você... aí você faz a delação e tal, nós vamos providenciar tudo. Eu comecei a providenciar. Aí depois que ele falou isso para mim, naquela época existia borracha. Eu não sei se na minha época tinha umas borrachas verdes. Aí eu parei para ele e falei assim, ô MacGyver, diz uma coisa, o Marcola é tudo isso mesmo? Realmente a palavra dele, né? Ele virou para mim, ele olhou para mim, eu tinha uma borracha na frente na minha mesa, né? Escrevi, então ele pegou a borracha, colocou na meia da mesa e falou assim, doutor, se o Marcola falar que isso aqui é pedra, isso aqui é pedra. Foi isso que ele falou para mim. Então eu não estou contando um negócio que aconteceu com fulano, com Beltrano, não, isso aconteceu comigo. Isso aconteceu na minha mesa. O cara falou, isso aqui é pedra, isso aqui é pedra. E depois disso? Depois disso a situação até onde se pode enxergar continua a mesma. Mas ele está isolado, etc. Tudo bem, ele continua isolado, né? Mas a idealização do líder, né? Porque o líder é sempre uma figura ideal, né? Não corresponde às vezes à própria pessoa, mas a idealização do líder ainda continua sendo a dele. Tanto que a própria natureza da pergunta já traduz a resposta. Porque a referência que se tem idealmente falando, é a figura de um líder que ele representa. Por quê? Ele é realmente uma pessoa muito inteligente, diferenciada. Ele lia, eu discuti a literatura, eu ainda discuti uma vez com ele sobre a arte da guerra do Sun Tzu, ele sabia muito bem o que estava falando. Então, é realmente uma pessoa muito capacitada, e isso é respeitado pelos outros, aquela coisa toda, carismático, né? Aquela coisa toda. Então, eu continuo com a minha convicção de que assim é.
Muito bom. Ele está na origem do PCC? Aliás, como é a origem do PCC? Não, ele não está na origem do PCC. A origem do PCC, eu narro uma grande parte ainda, porque ele surgiu aos poucos, na verdade, é mais complicada, mas ela foi idealizada principalmente por dois indivíduos, que eram o Zé Márcio Felício e o César Augusto Ruri Silva, o Geleião e o Cezinha. Eles foram os grandes idealizadores. O Marcola, naquela época, era parceiro do Cezinha. A gente fala o parça, né? Ele era o parceiro do Cezinha, mas ele não entrou nessa linha. Que ano é isso, Márcio? Final dos anos 90. Tá. Final dos anos 90. Não há uma precisão exata, porque isso não aconteceu, não foi registrado em ata, claro. Não sei o quê, mas como é que isso surgiu? Isso foi há muitas lendas. Surgiu da morte do 111. Surgiu... Não surgiu nada, não foi nada disso. Como você pegou o rastro? Como foi o primeiro rastro disso? Eles tiveram a ideia de fazer o seguinte: olha, nós vamos dominar o ambiente prisional, o sistema prisional. Essa era a ideia deles. Isso é muito original. Porque o que você tinha na época era a reprodução de quadrilhas dentro do sistema prisional, de quadrilhas de fora. Então era uma quadrilha de assaltante de banco, eles eram presos, colocados num presídio tal, eles mantinham uma quadrilha lá, então era um grupo de pessoas, mesmo um grupo pequeno conseguia controlar o ambiente, aquela coisa toda. Mas eram representantes de pessoas de fora que reproduziam o mesmo ambiente lá dentro. Você nunca teve alguém que virasse e dissesse assim: não, eu quero organizar uma coisa de dentro para fora. Isso nunca tinha acontecido, né? E eles tiveram essa ideia. Foram bem sucedidos? Foram. Por uma série de questões. A primeira questão, ambos eram capacitados. Pessoas carismáticas, inteligentes, cruéis, eficientes, digamos assim. Eles tinham uma preponderância na ação. Eram pessoas de ação, né? O Zé Márcio, que é quase 2 metros de altura, muito grande, muito forte, excepcionalmente forte, né? E o Cezinha, embora fosse baixinho, também era muito forte também e era muito agressivo. E que eles tiveram essa ideia: nós vamos dominar o sistema prisional. Então eles começaram a organizar grupos, o grupo deles, e isso aconteceu no interior de São Paulo e não na capital. Por uma razão muito simples: aqui na capital você tinha casa de detenção e penitenciária que eram muito grandes. Para você dominar aquele ambiente, você precisava de muitas pessoas. Não dava para você fazer um movimento lá dentro sem que outros grupos começassem a te atacar também. Mas no interior não. Então, quer dizer, quando eles pegavam uma penitenciária pequena do interior, não sei o que, chegavam lá e falavam assim: olha, nós temos nossa ideia, assim, assim, assado, agora vamos organizar, vai ser fulano que vai tomar conta aqui, nós vamos seguir, vamos nos organizar, e assim, assado, aquela coisa toda. Aí sempre tinha um mais destacado que virava e dizia o seguinte, assim: não, aqui quem manda sou eu, não sei o que. E o que acontecia? Eles iam lá e matavam o cara e assumiam o controle da unidade prisional. E isso foi acontecendo. Quando eles matavam, faziam, como é que se fala, se dominava aquela unidade, eles pediam remoção, o diretor ficava feliz, porque era um camarada altamente problemático, e mandava ele para um outro lugar, outro presídio, e ali ele reproduzia isso. Isso foi percebido anos depois. Por quê? Esse foi um trabalho que foi feito, que é o seguinte: olhar para tudo que eles fizeram, tentar analisar o que eles fizeram. Só que a gente fala isso numa época, hoje, que você pega no computador e digita aí, mas naquela época não tinha, né? Os registros eram feitos numa coisa de papel. Nós tínhamos um negócio chamado formulário contínuo. Acho que você não sabe, né? Que é isso? Não é da minha época. Não, eu não sabe. Você sabe. Sim, exato. Sabe o que é uma impressora matricial? Isso eu sei. Então, uma impressora matricial, ela faz um barulho insuportável. Faz um rolo de papel enorme. Aquilo. Então você não tinha registros digitais. Era tudo feito em rolos de papel. Aí você tinha que fazer: olha, eu quero saber, por exemplo, a unidade prisional de Ribeirão Preto, teve a rebelião lá, mataram, falando, preciso saber o que aconteceu. Até você mandar um ofício, que é uma carta, para o promotor de lá, para o promotor mandar uma cópia, e nem tinha, como é que se fala? Xerox. Você tinha que pedir em outro lugar
O cara tirar um xerox de um troço que normalmente era um troço enorme, meio metro de altura para você ler, até o cara mandar para você, 2 meses. E os caras tinham feito um monte. Então, até você reunir tudo isso, demora ano para reunir e para ler. Para pensar. Mais um ano. Então, até você ter toda essa informação e deglutir essa informação e traduzir essa informação num conhecimento útil, demorou tudo. Aí você conseguiu ver que havia uma linha e que essa linha de mortes vinha vindo e ela começava do interior e vinha em direção à capital. E assim foi feito. Até que eles chegaram aqui e também aqui executaram ações aqui. Quando eles executaram ações aqui, faltou uma, a última. O único lugar que realmente era difícil para eles, que era a Casa de Custódia e Tratamento de Taubaté. Essa era difícil. Por quê? Porque originalmente era um hospital psiquiátrico e aí eles tinham um diretor, o Ismael Pedrosa, que era um cara extremamente inteligente, muito esperto e percebeu essa movimentação. Ia lá, fazia isolamento da maneira como teoricamente hoje se faz nos presídios federais, mas ele era extremamente rude, né? Extremamente severo, isolava. Até que finalmente eles concentraram as grandes lideranças na Casa de Custódia e Tratamento. O Marcola estava lá. Né? É aí que ele entra. Aí, não. Aí eles pegaram e fizeram a rebelião e tomaram a Casa de Taubaté. Um episódio que ficou muito famoso, inclusive porque eles cortaram a cabeça de um preso, jogaram pelo muro, caiu na frente de uma juíza que estava lá para negociar e tal. Ali, o Marcola, ele se associou a eles, mas ele não era a liderança. Tanto que ele não participa da rebelião. Ele fica Mas a entrada do Marcola no PCC se dá aí. Ali ele era, porque ele era muito amigo do Cezinha. E ali ele percebeu que eles tinham organizado. Foi nesse momento que surgiu aquela frase, está tudo dominado. Por quê? Porque Taubaté tinha caído. Quando caiu Taubaté, caiu tudo. Era o último lugar onde havia... E qual que foi a reação social? Não, teve rebelião em Taubaté porque lá as condições são muito difíceis. Não pode isolar as pessoas desse jeito. Então, flexibilizaram mais ainda. Isso para eles foi uma vitória muito grande. Né? Na verdade, eles contestaram o que a própria imprensa contestou na época, que essas condições eram muito severas. Na verdade, era a última coisa que estava segurando eles. Márcio, falando aqui do PCC, eu vou te fazer 2 perguntinhas que tem a ver com o PCC, mas tem a ver com o próximo assunto, que são as fake news, que está no seu outro livro, o Pós-Verdade e Fake News, que é o seguinte: muito se falou aí na época das eleições que o PT tinha a ver com o PCC, que estava ligado, isso foi muito explorado nas redes sociais, e também se falou muito que o Alexandre de Moraes, o ministro do Supremo Tribunal Federal, advogou para o PCC. Você ouviu essas postagens, você deve ter visto isso. Eu queria saber se isso é verdade, se tem um fundo de verdade nisso, na sua apuração, ou se isso é tudo fake news criada nas redes sociais, como sempre, né? Olha, quanto a isso eu posso afirmar taxativamente, você não tem nenhum fundo de verdade nisso. Nenhuma dessas duas afirmações. PT não tem nada a ver com fake news, com o PCC? Veja, vamos voltar ao começo. O começo não, vamos voltar aqui a ação deles hoje. O que eles são? São traficantes. O cara vai fazer o tráfico dele, não sei o quê. O que ele tem a ver com a atividade política? Qual que é o desejo dele? Qual que é o ganho que ele teria com essa atividade política? Vamos fazer lei a favor, lei contra, não sei o quê, não sei o quê. Não depende das pessoas. Depende de um processo legislativo extremamente complexo e depende de um investimento que eles não têm segurança suficiente para fazer. Não conseguem eleger deputado entrado porque não há segurança na ação de que você invista tanto e esse deputado vai ser eleito. Isso não existe. Eles têm uma ideologia? Tem. O PCC tem uma ideologia. A ideologia deles é dinheiro. Essa é a ideologia deles. Né? Então, eles não têm partido político, eles não têm representação política, eles não têm interesse político nenhum. O negócio deles é dinheiro. O PCC não está em Brasília, então? Não, ele não está em Brasília. Não tem nenhum braço político? Não tem. Isso é uma lenda. Na verdade, isso não é uma lenda. Vamos dizer assim, isso é uma presunção, é uma especulação. Eles querem, como é que fala? Eles querem atuar como criminosos, como grandes empresas financeiras.
Agora, quanto ao Alexandre de Moraes, excelente ministro do Supremo, nunca teve essa ligação. Não tem. O que se fala, isso por quê? Porque houve uma época em que ele era advogado, ele trabalhava com direito administrativo, que não tem nada a ver com isso. Então isso envolve concessões, isso é mais uma falta, uma afirmativa falsa que se faz na tentativa de fazer uma ligação que não existe e assim favorecer uma questão política ou outra. O PCC não é político, o PCC é um empresário. É um empresário que quer ganhar dinheiro com o tráfico. Está dito aqui pelo Márcio Cristino que Alexandre de Moraes nunca advogou para o PCC. Nunca. E que o PT também não tinha nada a ver. Nunca teve nada a ver com o PCC. Muito bom. Se você quiser conhecer um pouco mais dessa história, muito interessante, porque faz parte da história do Brasil também, né? Eu recomendo, então, Laços de Sangue, a história secreta do PCC, Márcio Sérgio Cristino, que ele escreveu junto com o Cláudio Tonholi, que já nos deixou. Deixa eu recomendar de novo, todo mundo que está assistindo aí, por favor, se inscreve no canal, compartilhe o nosso canal. Em vez de ficar compartilhando fake news no grupo da família, mandando mentiras aí para a tia Alzira, viu, tia Alzira, que você que me manda um monte de porcaria lá no WhatsApp, lê o livro, compartilha o livro e compartilha também o nosso canal. Tem ali as nossas arrobinhas. Você pode seguir a gente no Instagram, no Facebook, no Twitter também, tá bom? Valeu, gente. Obrigado, Márcio. Obrigado. Até o próximo aqui.